INSS agindo fora da lei. Eu explico para você que ficou interessado, que vai me acompanhar até o final desse vídeo, mas eu peço um favor, que você compartilhe essa informação que é muito importante nas suas redes sociais. Compartilhe no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Sejam todos muito bem-vindos. Se ainda não fomos apresentados, é um prazer receber vocês aqui. Eu sou o Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, com mais uma informação importantíssima sobre INSS. Nessa terça-feira, hoje é dia 10 de agosto de 2021, já fica o convite para você que ainda não é inscrito no canal, aproveita essa oportunidade, já se inscreve, ativa o sininho das notificações para receber a verdade, para receber as notícias, informações, dicas e explicações de todas as matérias que eu apresentar nesse canal. Meu muito obrigado a todos que já são inscritos, pessoas que participam compartilhando os vídeos e, é claro, deixando o comentário, que é muito importante para a sobrevivência desse canal. Vamos entender essa história aqui? Acontece que a Associação de Médicos do INSS, aquelas pessoas que fazem a perícia do INSS, eles entraram na justiça com uma ação coletiva para tentar parar o pente fino nos benefícios por incapacidade temporária do INSS. O que é benefício por incapacidade temporária? É o antigo auxílio-doença. Nós sabemos que as pessoas que recebem o auxílio-doença, seja da justiça ou por ordem judicial, essas pessoas têm que ficar um determinado tempo afastadas até que recuperem a sua saúde ou que sejam ali levadas a uma reabilitação profissional para voltar ao trabalho ou, é claro, tenham a sua aposentadoria definitiva. E a pessoa que melhorar volta a trabalhar sem nenhum desses processos. A questão aqui é que o INSS, no meio da pandemia, resolveu fazer uma perícia de revisão nesses benefícios. Por enquanto, ficam de fora a aposentadoria por invalidez, que o INSS ainda não iniciou, não anunciou quando vai ser a data de início da perícia médica para aposentados por invalidez. O INSS também não trouxe aqui, ainda não falou sobre o início da perícia médica, uma novidade, são duas novidades. Perícia médica para o BPC-LOAS, para as pessoas com deficiência, e também a perícia médica, essa é uma novidade também, para o auxílio acidente. Eles querem fazer revisão na aposentadoria por invalidez, BPC-LOAS e também no auxílio acidente. Estou falando em relação a perícias médicas. O que se tem agora é em relação ao auxílio doença para quem não tem data para acabar. Essas pessoas, teoricamente, quem estaria também ali na reabilitação profissional, só que eu tive alguns comentários aqui, vou compartilhar o comentário para ajudar também, de pessoas que foram para a perícia médica, foram indicadas pelo médico perito para participar do processo de reabilitação profissional, processo esse que só volta a ser obrigatório em setembro, mas já tem algumas pessoas que voltaram para a reabilitação nesse período. A questão é que as pessoas foram levadas por indicação do médico perito para a reabilitação profissional, tiveram agora a suspensão da reabilitação e foram chamadas, convocadas para o pente fino. Então fica alerta aí, você que ainda não fez a reabilitação profissional, você que ainda não deu início, você pode receber a carta do INSS chamando para o pente fino na reavaliação do auxílio doença. Então vamos lá? Nesse processo na justiça dos médicos peritos contra o INSS, a Associação de Médicos afirma que o retorno do programa revisional, que você conhece aí como pente fino, representa a total improcedência sanitária em relação à Covid-19 e também social e econômica, tanto para os peritos médicos quanto para os segurados da Previdência Social, isso tudo em relação ao contexto da pandemia. Eu vou explicar. Nesse momento, é complicado você arriscar a vida das pessoas. Vamos ver o que diz aqui o vice-presidente da Associação de Médicos Peritos, ele é o representante nacional. O nome dele é Francisco Eduardo Cardoso Alves. E ele diz o seguinte: os cidadãos tiveram que recorrer a programas sociais para sobreviver em meio ao caos econômico imposto pela pandemia de coronavírus. O próprio governo criou mecanismos de segurança de concessão de renda para evitar
o maior empobrecimento da população. Então você vê que, segundo o vice-presidente da Associação de Médicos Peritos do INSS, eles estão tentando barrar essa perícia médica, esse pente fino, alegando o seguinte, que em meio ao caos social, os problemas econômicos que vieram da pandemia, o próprio governo criou benefícios para pessoas mais vulneráveis economicamente para que elas não tivessem um maior empobrecimento. E nesse momento, o governo está tirando o benefício das pessoas. Tem um outro vídeo que eu vou fazer aqui, mostrando que o governo suspende a atualização de alguns cadastros e, por outro lado, corta benefícios por não ter essa atualização. Então não dá para entender como que o governo oferece um dinheiro para a população no meio da pandemia e, por outro lado, quer retirar benefícios. Então você vê que a Associação de Médicos Peritos também, ela volta aí os olhos para as pessoas, muito embora vocês não acreditem nisso, mas sim existe uma preocupação para que as pessoas não percam o benefício nesse momento. Eles não estão contra a revisão do pente fino, eles não são contra o pente fino do INSS, mas contra as pessoas perderem o benefício agora. Vamos entender mais aqui. Do ponto de vista sanitário, né, da doença, a associação ressalta o aumento da transmissão da Covid-19, inclusive com a nova cepa, a Delta. No Rio de Janeiro, mais de 40% das pessoas que hoje fazem exames que contraíram a Covid-19, quase a metade, já são identificadas com a nova cepa, a Delta. Problema que já veio para alguns países da Europa e também do Oriente, do Ocidente. Nós vemos aqui, vou dar um exemplo aqui, recentemente nós tivemos aqui as Olimpíadas no Japão e eles esconderam da população, da imprensa, que mais de 1 milhão de pessoas estavam contaminadas naquele momento, porque estava havendo as Olimpíadas, né? Então um fator econômico para os japoneses ali, muito importante, então eles esconderam, abafaram essa situação, mas enquanto isso, ao mesmo tempo, na China já tem o caos do sistema de saúde em relação a essa nova variante Delta. É um problema sério, então você deve tomar a vacina que tem disponível para que possamos começar uma reação aí do nosso organismo, para que entre no calendário anual novas vacinas que tenham, por exemplo, ali uma atualização até para essa variante. Então lá em 2022 vai ter vacina, 2023, assim por diante, vai fazer parte da nossa vida. Então tente o máximo possível evitar as aglomerações, porque a pandemia está longe de acabar, pessoal. As coisas estão melhorando, graças a Deus. Não existe tratamento precoce, infelizmente, não tem tratamento para Covid, senão o mundo faria o tratamento, mas a questão é que a vacina está realmente fazendo efeito, diminuindo o número de mortos. Isso é muito ótimo, isso é muito bom, mas a questão aqui, vamos voltar lá para 2020, no ano passado, a Associação de Médicos do INSS fez um acordo com o INSS para voltar a trabalhar presencialmente e esse acordo incluía a redução no número de atendimentos, pois dessa forma diminuiria aí o risco de contágio da Covid-19, tanto para os servidores do INSS quanto para os segurados do INSS. Então, teria que se diminuir e não aumentar igual o INSS quer fazer agora, igual o governo quer agora. Agora existe um ponto, eu vou pedir para você deixar um like aqui, um joinha, para que outras pessoas recebam esse vídeo. Eu não tenho benefício nenhum com o like, saiba disso, não ganho nada com isso. Mas para que outras pessoas saibam que você assistiu o vídeo, você realmente concorda com o que eu vou falar para vocês aqui, é um ponto que eu quero tocar nesse momento. Por outro lado, levantado também a questão legal, já que, segundo o vice-presidente da Associação Nacional de Médicos Peritos da Previdência, não sou eu, é o vice-presidente que trouxe nessa matéria, eu vou deixar para vocês depois a matéria aqui, o chamado, a convocação para o atual pente fino, a revisão de benefícios do INSS, não respeita a lei. É por isso que eu coloquei lá no início para vocês, o INSS agindo fora da lei. Vamos ver o que diz aqui. Eles estão chamando aposentados idosos acima de 60 anos para fazer o pente fino do INSS. Existe também o caso aí de uma pessoa que teve o benefício judicial implantado, a pessoa ganhou na justiça o direito do benefício e com um mês, né,
um mês antes aí de ser implantado, já havia sido chamado para revisão do INSS. Veja bem, ao caso de uma pessoa que teve o benefício judicial implantado um mês antes da pessoa começar a receber o dinheiro, já estava sendo chamada, já recebeu a carta em casa do pente fino do INSS para agendar a perícia. A pessoa nem recebeu ainda o primeiro pagamento e já tinha carta do INSS convocando para o agendamento da perícia médica. Olha a situação, isso não existe. Essa situação é um alerta que está sendo trazido aqui pelas pessoas que você menos imaginaria. Sempre o perito no caso ali, é o carrasco dessa história. Dessa vez a coisa mudou. Vamos ver mais aqui. A recomendação da Associação de Médicos do INSS, que fazem perícia, que está sendo cumprida aí, é não realizar as revisões. Veja bem, eu quero deixar bem claro, depois eu vou fazer outro vídeo falando sobre esse assunto também, sobre a suspensão das perícias médicas. Você recebeu a carta do INSS, você deve correr atrás da documentação médica, como eu sempre oriento as pessoas, e agendar a perícia em 30 dias, para não correr o risco de perder o benefício. Se você quiser que eu fale mais a fundo, deixa um comentário que eu vou explicar melhor essa situação. Então, mas a recomendação da associação falou para os médicos que fazem a perícia, olha, vamos fazer o seguinte, não faça a revisão. Com isso, a indicação aí é manter os benefícios. Então, o que eles estão querendo fazer? Você recebeu a carta do INSS, você deve agendar sim, mas se o médico não fizer a perícia, você continua recebendo. Então, o que eles querem fazer? Eles querem que você continue recebendo os benefícios, manter o benefício das pessoas, agora em meio à pandemia. Vamos entender melhor. Isso até o governo respeitar a lei no que tange a convocação correta dos benefícios passíveis de revisão e que isso seja feito, então, assim que seja encerrada a pandemia, é o que destaca o vice-presidente. Então, nessa ação contra o INSS, única e simplesmente, a Associação de Médicos Peritos está pedindo para que não seja feita perícia na pandemia, para que as pessoas mais pobres não percam a sua única fonte de renda. Segundo a associação, há uma adesão de 80% do movimento. Então, 80% dos médicos, eles concordam com essa situação, mas eles têm que esperar o resultado dessa ação. Então, continue agendando se recebeu a cartinha do INSS. O segurado que requerer aí, quando chega à agência, né, a remarcação do seu benefício, que será reagendado para não ter a perda do direito. Então, portanto, se você agendou a sua perícia, chegou lá no INSS, o médico ele está respeitando essa opinião, então, portanto, aqui ele acatou essa ordem da associação e falou, olha, eu não vou fazer a perícia, você não vai perder o seu benefício, mas você deve remarcar a sua perícia, para não perder o seu direito, você remarca, tá? Então, portanto, hoje o INSS está funcionando, você já pode remarcar dentro do próprio INSS. Falar, olha, eu não tenho acesso à internet, não sei mexer com o aplicativo do celular, o telefone do INSS não atende, tem que pagar a ligação, eu sou pobre, eu quero que você remarque a minha perícia agora. O INSS afirmou que ainda não recebeu a intimação dessa ação. E também procurado aí, o Ministério da Economia afirmou que a União não foi intimada pela ação judicial. Então, nesse momento, hoje 10 de agosto de 2021, o INSS ainda não recebeu essa intimação. Ele não foi intimado e nem o Ministério da Economia, né, recebeu essa intimação. Então nós temos que aguardar para saber como vai ficar essa situação. Os médicos peritos, quem diria, os carrascos estão pedindo para que não sejam cortados benefícios em meio à pandemia. Se você concorda com isso, deixe seu comentário aqui, compartilha, porque olha, os médicos estão denunciando pessoas idosas com mais de 60 anos sendo chamadas para o pente fino e pessoas que tiveram o benefício implantado há um mês, antes mesmo de começar a receber, já recebe a cartinha do INSS em casa para passar pela perícia médica de pente fino do INSS. Nós sabemos que essa revisão é para aqueles benefícios que não tem data para acabar, mas pelo menos aí estão há 6 meses sem perícia médica. Eles estão chamando as pessoas
antes mesmo de receber os benefícios. Isso não está dentro da lei, está tudo errado essa situação. E o que podemos fazer nesse caso? Único e simplesmente ficamos de mãos atadas até que saia esse resultado desse processo contra o INSS, para tentar pelo menos suspender aí durante a pandemia essa revisão de benefícios, parar de cortar benefício em meio à pandemia. O que vai acontecer? Se você foi para a perícia, agendou, não tiver perícia, remarca. Se não fizer, eles são obrigados. Saiu outro dia na justiça, o INSS é proibido de cortar benefício por incapacidade sem que seja realizada a perícia médica. E os médicos estão fazendo isso de propósito para você não perder o seu benefício durante a pandemia. Então, foi no INSS, marcou, chegou lá, não tem perícia, remarca, porque eles não podem cortar o seu benefício. E se você perdeu o seu benefício, infelizmente, porque nós sabemos que o INSS erra, não desista. Pega a documentação, procura um advogado e já corre para a justiça para você ter de volta aí o seu benefício. Então, portanto, quem diria os carrascos aí, os médicos peritos pensando dessa vez não só na sua proteção, mas também na proteção social e econômica, para que as pessoas não percam o benefício durante a pandemia. Ainda outro dia recebi aqui um comunicado de um cliente que disse indignado, onde imaginei que ia fazer uma perícia, até pensei que ia fazer uma perícia de revisão, pente fino, mas não dentro do período da pandemia, que ainda não acabou, está longe de acabar a pandemia, infelizmente. Muito obrigado pela sua presença, que Deus abençoe as nossas famílias nessa terça-feira, dia 10 de agosto de 2021. Não se esqueça de compartilhar os vídeos, e se você não é inscrito, já se inscreve, e se você perdeu o seu benefício nesse pente fino, pode ter certeza que a justiça vai trazer o seu direito de volta. Então compartilhe essa informação, porque é uma sacanagem o que o INSS está fazendo nesse momento com os seus segurados. Forte abraço, daqui a pouco eu volto com mais um vídeo para tentar ajudar vocês.